Olá, eu sou o Anderson Freitas, eu sou especialista em marketing digital e hoje eu estou aqui com um garoto, né, que veio com 17 anos do interior de Monte Alegre. É uma cidade pequena, né, do interior, com 5 mil habitantes, e ela fica ali na divisa com Bahia, com Tocantins. Ele veio para tentar a vida, para melhorar, buscar coisas melhores. A gente estava até conversando aqui e ele conseguiu superar. E passou por muitas dificuldades, muitas trajetórias de sua vida, trabalhando para as pessoas. Depois ele virou o empresário dessa caixinha aqui, que a gente vai contar a história. E é onde você vai saber que é de engraxate a advogado, ok? Tudo bom, Joaquim? Tudo ótimo. Bacana. Bacana. Bom, meu amigo, a gente sabe um pouco dessa história. Vamos falar para esse pessoal que está nos assistindo aí. Como que foi sua história? Então, conta pra gente como é que começou a sua história, o que te levou a sair da sua cidade pra vir pra cidade grande e pra tentar a vida aqui. Então, Anderson, como você já disse, né? Eu sou de Monte Alegre, a 600 quilômetros daqui da capital do estado de Goiás, de Goiânia. E o que me trouxe aqui para Goiânia foi justamente o propósito. Um propósito que desde criança eu tinha, né? Que era de me formar, que era de estudar e conseguir realizar os meus sonhos, né? Porque infelizmente o ser humano só vale aquilo que ele consegue conquistar, né? Então desde criança eu venho de uma família muito pobre, de pessoas muito simples. E então eu quis mostrar para mim mesmo que eu podia ser capaz. E eu sabia que essa capacidade, ela dependia do tamanho da minha força de vontade, né? Então eu vim para Goiânia com esse propósito, né? De estudar, de trabalhar e de conseguir me realizar profissionalmente aqui em Goiânia. Ah, que legal, coisa boa, né? E você chegou aqui, foi tudo um mar de rosas. Como é que foi a sua história? Por que você veio, né? Você chegou aqui, você contou pra nós por que você veio. Mas quando você chegou aqui, o que você se deparou? Foi um sonho realizado? Conta pra gente um pouquinho. Quando eu cheguei em Goiânia, eu já gostei de cara de Goiânia, né? Porque é uma cidade bonita, né? Cheguei na rodoviária e vi já o shopping dentro da própria rodoviária. Nunca eu vi isso, né? E foi a primeira vez que eu vim em Goiânia, eu já vim pra ficar. Isso foi no ano de 2007. Então eu gostei muito da cidade quando eu cheguei aqui, né? Aí meu irmão já estava aqui na cidade de Goiânia com alguns amigos que também são lá do interior, né? Pessoas assim, todo mundo com aquela vontade de crescer, de melhorar de vida, de superar a pobreza, né? A dificuldade financeira. Então eu comecei morando com esses amigos. E quando eu estava lá na minha cidade, o meu primo me ligou e falou: Joaquim, eu tenho emprego aqui para você. E quando eu cheguei não tinha emprego, não tinha nada. Mas quando eu saí da minha cidade, eu tinha uma caixa de engraxar. E eu trouxe essa caixa de engraxar para Goiânia. É essa aqui? Não, era outra caixa. Essa aí é uma das últimas que eu fiz. Era uma outra caixa, mas eu não queria usar essa caixa. Então eu deixei ela encostada no cantinho da casa e fui procurar emprego. Aí não conseguia encontrar emprego. A minha mãe ficou sabendo que eu não tinha encontrado emprego ainda. Falou: meu filho, volta aqui você vai conseguir... você vai conseguir viver melhor do que aí, né? Porque viver na capital sem emprego é difícil, né? Para se manter, ter que pagar aluguel. Mas tem uma coisa que eu valorizo sempre, é saber onde nós queremos chegar, né? E a gente, quando sabe aonde queremos chegar, não é qualquer dificuldade que consegue barrar o sonho que a gente tem, né? Então, eu não olhei para trás e consegui. E depois de 3 meses eu consegui arrumar um emprego, mas foi muito difícil. Trabalhei empregado por 3 meses. Nos primeiros 3 meses que eu cheguei aqui em Goiânia, a dificuldade foi por conta do desemprego. 3 meses depois que eu estava aqui, eu consegui o emprego, mas mesmo estando empregado, continuou difícil, porque eu estava estudando e tinha que trabalhava 9 horas por dia. Então, dificuldade no desemprego, dificuldade no emprego, e trabalhei empregado 3 meses. Depois eu resolvi arriscar e tentar engraxar sapato na rua. Aí eu vi que melhor do que ser desempregado, melhor do que ser empregado, é se tornar um empreendedor. Aí, ó, coisa bacana. Então, vamos ver se eu entendi. Você chegou com o sonho de ter uma mudança de vida. E aí você ficou 3 meses sem trabalhar aqui em Goiânia. Foi assim. 3 meses. Aí você ficava com seus amigos, com seus irmãos, ou não tinha ninguém aqui?
Tinha sim, eu morava com o irmão e com alguns amigos, num pequeno barracão lá no setor Pedro. Todo mundo saía para trabalhar e eu ficava em casa estudando, né? Até porque não tinha outra coisa para fazer, estudando e planejando o que eu iria fazer quando tivesse empregado, né? Aí, depois de 3 meses desempregado, você conseguiu um trabalho. Era qual trabalho que você conseguiu? Eu trabalhava numa fábrica de enxovais. Ela cuidava de produzir forros, capa de sofá, esse tipo de coisa. E eu trabalhava também na montagem de mosquiteiro. Eu ficava de pé o dia inteiro, 9 horas por dia. Então era muito cansativo. Quando a noite chegava, 7 horas da noite, eu tinha que ir para aula. Então eu ia muito cansado, exaurido, né? Chegava na aula já bem fadigado já. Ok, aí não deu certo e você decidiu... Foi o que te levou a engraxar sapatos? Foi sim. O que me levou a engraxar sapato foi justamente a dificuldade, né? Tem muita gente que reclama da dificuldade, mas às vezes, Anderson, é interessante passar por alguns momentos de dificuldade justamente para despertar em nós aquele desejo de sair da zona de conforto, né? Porque às vezes, quando tudo tá bem na nossa vida, é difícil de nós reagirmos, né? Então, às vezes é necessário passar pelas dificuldades, pelos revés da vida, pelos desafios, justamente para a gente ver a capacidade de superação que existe dentro de nós. Então, foi isso que eu fiz, né? Eu peguei aquela dificuldade, vi aquela dificuldade e usei aquela dificuldade para mostrar o quanto eu era capaz para mim mesmo, né? Isso, olha que coisa legal. Tá, tudo bem. Até nesse ponto a gente conseguiu entender, o pessoal que está nos vendo aqui no nosso canal. Mas o que levou você sair de engraxate a advogado? O que levou você a decidir seguir a carreira jurídica, a cursar o curso? Conta um pouquinho pra gente da sua história. A princípio eu quero dizer, Anderson, que desde criança eu nunca fui o melhor aluno da sala de aula. Nunca gostei de estudar. Mas, em contrapartida, eu nunca repeti um ano. Às vezes ficava de recuperação, mas conseguia passar. Então eu sempre fui aquele aluno esforçado, gostava de trabalhar desde criança, mas na escola eu tinha um tédio muito grande de estudar, né? Eu vejo as pessoas falando, não, eu gosto de estudar, mas a maioria das pessoas que dizem isso são pessoas assim que enganam-se a si mesmo, né? Estudar é um desafio muito grande, né? Às vezes é mais fácil você trabalhar, você carregar um fardo pesado do que estudar, né? O mundo tá girando, o mundo tá passando, seus colegas estão passeando, estão viajando, você parar e ficar debruçado em um livro, deixando o tempo passar, esquecendo do mundo, nem sempre isso é fácil, né? Mas uma das coisas que me motivou a estudar foi a dificuldade, e outra coisa que me levou a estudar foi ver que o mercado de trabalho exigia isso de mim, né? Então eu fui vendo a necessidade em mim de estudar, em me aprimorar, em ser uma pessoa mais bem informada, né? Quando eu comecei a engraxar sapato nas ruas, eu vi muitas pessoas dizer que eu iria me tornar um bandido, que eu iria me tornar um marginal. Mas com o passar do tempo eu fui selecionando meus clientes, porque as pessoas começaram a gostar do meu trabalho, do meu serviço. Então eles me convidavam às vezes para ir nas casas, nos apartamentos, engraxar 10 sapatos, 20 para um só cliente. Então eles começaram a gostar de mim, comecei a engraxar para advogados, juízes, empresários. E um dia eu comecei a sentir vontade de cursar o vestibular e fazer direito. Mas engraxando eu sabia que seria difícil. E o tempo continuou passando e eu vi que eu poderia ser um advogado, eu poderia entrar na faculdade e pagar minha faculdade engraxando sapato, porque a minha clientela estava aumentando cada dia mais, né? Então eu prestei o vestibular, passei no vestibular inspirado nesses advogados, que eu sempre engraxava o sapato deles, nessas pessoas que falavam sobre o direito, que falavam sobre a justiça. Então cada vez que eu ia atender essas pessoas, eu sentia mais vontade de me espelhar nessas pessoas, né? Essas pessoas de sucesso. Então eu prestei o vestibular, passei, comecei a estudar, e até o último dia da minha faculdade, com a minha caixinha, de um lado do guidão da minha bicicleta e do outro lado a mochila com o material da faculdade. Às vezes eu via os meus colegas indo para a faculdade de carrão importado, com suas roupas de marca, de grife, e eu olhava para mim mesmo e só via aquela caixinha de engraxar de um lado, do outro lado a mochilinha com os materiais da faculdade, mas dentro do meu coração tinha algo que era muito mais valioso do que
aquilo que os outros colegas tinham, aparentemente, né? Que era um sonho. E quando nós temos um sonho, não existe obstáculo intransponível, né? E foi isso que me motivou a seguir, ir avante e ir até o fim. Olha que interessante. Então você pagou todo o seu curso de Direito engraxando sapatos? Sem dúvida. Engraxando sapatos, eu paguei minha faculdade inteira. Ao término da minha faculdade, saiu inúmeras matérias minhas em vários jornais no Brasil inteiro. Ganhei uma pós-graduação. Hoje eu já sou graduado em Direito, pós-graduado em Direito Público, Constitucional, Administrativo e Municipal. E estou militando aí na advocacia e ministrando palestras no Brasil inteiro. Olha só que interessante. Ele pagou toda a sua faculdade com engraxando sapatos. Então, para quem tem um sonho, nada é impossível, não é isso, Joaquim? Claro, quem tem um sonho, não existe dificuldade que ele não consiga superar, né? Só depende de nós. Olha que coisa legal. Agora, Joaquim, eu gostaria aqui juntamente, se você quiser as anotações, tá? Mas fala um pouquinho para nós aqui, Joaquim. Fala 2 dificuldades que você enfrentou. Além, mais, né, do que você tem passado desde a sua chegada até Goiânia. Mas conta para nós aqui 2 dificuldades aí pra gente conhecer mais de você, da sua superação, da sua história de conquista. Fala um pouquinho para nós aí. Sem dúvida, uma das maiores dificuldades que eu me submeti foi com relação ao preconceito, porque muitas pessoas olham para um engraxate, então a maioria delas já tentam imaginar uma pessoa que não é uma pessoa de boa índole, que mereça credibilidade. Então vai depender de você mostrar para as pessoas que você não é isso, porque a maioria delas já tem uma opinião formada. O que é o preconceito? É um conceito antecipado, né? Então as pessoas já olham para você imaginando que você é uma pessoa que não merece essa credibilidade. Então nada melhor do que o tempo para você mostrar para essas pessoas que você é digno de ser aceito, que você é digno de ser respeitado. E não importa a profissão que nós desempenhamos, né? O importante é, em primeiro lugar, nós nos valorizarmos. Às vezes eu vejo alguns engraxates nas ruas com suas caixas, com seus instrumentos de trabalho. E muitas vezes eles mesmos são o primeiro a terem preconceito da sua profissão, achar que são indignos, achar que são piores do que o outro. Então uma coisa que eu sempre valorizei foi considerar importante aquilo que eu fazia. Às vezes as pessoas olhavam para mim e me via como engraxate, mas eu me via como cara. Eu me via como o engraxate. Então, quando você se valoriza em primeiro lugar, com o passar do tempo, as pessoas vão ver que você tem um diferencial, né? Você tem um diferencial tanto na qualidade do seu serviço como na forma de abordar as pessoas. E isso vai cativando as pessoas, né? Vai atraindo as pessoas para perto de você, né? Então, a primeira dificuldade foi vencer esse preconceito, mas com o tempo eu venci esse preconceito e fui conquistando a admiração da maioria das pessoas que no início tinha esse preconceito, essa discriminação pelo meu trabalho. Geralmente as pessoas que tinham esse preconceito, essa discriminação, são as mesmas pessoas que estavam presentes no final, no dia da minha formatura, e são aqueles que apontaram o dedo para mim e disseram assim: eu sempre vi que você ia vencer. Na hora de dar os parabéns, tá todo mundo lá, né? Tá todo mundo presente. Mas na hora de vir com preconceitos, as piadinhas, né? Com certeza. As histórias, isolar. Às vezes a pessoa fica isolada. Mas que coisa boa. Então você falou uma dificuldade, o preconceito. Isso. Então vamos falar da segunda dificuldade. São várias, né, dificuldades que eu acredito que a gente conversou aqui antes de gravar essa entrevista. Mas fala mais uma dificuldade para nós aí, pra gente ficar mais ciente do que a gente pode superar, né? Uma segunda dificuldade que eu achei muito, muito difícil de lidar foi a dificuldade de ter que estudar e pagar a faculdade ao mesmo tempo, né? Ter que trabalhar e pagar a faculdade, porque muitas pessoas já nascem um berço de ouro, né? Tem mais oportunidades ao seu favor. Infelizmente eu não tinha muitas oportunidades de recursos financeiros, de pessoas para me apadrinhar na faculdade. Eu só tinha uma coisa que me incentivava a vencer na vida. E sabe qual é?
é a dificuldade. Muita gente acha que a dificuldade não promove as pessoas, mas a dificuldade promove. Então, eu usei essa dificuldade justamente como um fator positivo para me alavancar. Muitas pessoas olhavam para mim e diziam, você não vai conseguir pagar a faculdade engraxando sapato. Eu falei, eu vou conseguir. Por que você vai conseguir? Porque eu tenho potencial para isso. E às vezes eu engraxava sapato até 10 horas da noite, 11 horas da noite. E eu levantava todos os dias, 7 horas da manhã. Nunca faltei uma aula, Anderson. Foram 5 anos ali na faculdade, frequentando todos os dias, segunda a sexta. Levantava cedo, a maioria das vezes cansado. Mas era sempre uma satisfação ir para a sala de aula, porque eu sabia que meu dinheiro estava sendo bem aplicado, né? Então, esse foi um dos fatores que pesou bastante, né? Ter que estudar e pagar a faculdade. Às vezes eu tinha que trabalhar até tarde, tinha menos tempo para estudar, mas ainda assim, às vezes eu virava à noite, estudava até 3 horas, 4 horas da manhã. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu seria recompensado, né? Isso. Foi difícil, mas eu consegui vencer essa dificuldade com a persistência, com a determinação e com a perseverança. Olha só que coisa boa, gente. Mas posteriormente a gente vai falar mais sobre algumas dificuldades, né, que você tenha passado. E eu quero falar agora de algo que foi bom. Até então a gente falou só de dificuldades. Vamos falar um pouco de gratidão, né? Vamos falar um pouco do que você conquistou, um pouco de conquista. E eu sei que no dia 17 de dezembro agora de 2015, você teve uma conquista realizada e eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é essa conquista, o que é esse sonho realizado por você. Fala um pouco para o pessoal que está vendo aqui, nos assistindo, um pouquinho dessa conquista sua. Essa conquista representa muito para mim, Anderson, porque é uma conquista que foi vivida na minha vida depois de muita dificuldade, como eu já contei, né? E é uma conquista, assim, quase que não existe nenhuma maneira para expressar a gratidão que eu tenho por poder ter sido aprovado no exame da ordem da OAB do Brasil, que é um dos exames que reprova aproximadamente 90% dos candidatos, das pessoas que se inscrevem. Eu terminei a minha faculdade no ano de 2012. A maioria dos meus colegas já tinham passado na OAB. E eu não conseguia passar na OAB, estudando. Eu fiz mais de 7 provas de OAB e estava tendo muita dificuldade. Mas eu sempre persisti e continuava estudando. E até que no dia 17 de dezembro eu recebi a minha OAB e fui homenageado no dia. Fui o orador da turma, mais de 300 advogados. Mais de 3 mil pessoas presentes ali no Centro de Esporte e Lazer da OAB, no estado de Goiás. Foi um dia assim que eu pude desfrutar daquilo que eu colhi, daquilo que eu semeei, né? Que é do meu esforço, da minha força de vontade, né? Do meu esmero e da minha dedicação. Então isso representa assim muito para mim, né? É uma conquista que para sempre eu irei lembrar, né? Custou muito sacrifício. E nós valorizamos mais aquilo que tem um sacrifício envolvido. Olha só que coisa boa. Gente, esse é o Joaquim Pereira. Ele é engraxate, não deixa de ser, né? Tá na raiz. Advogado, pós-graduado e palestrante. Então, se você quer conhecer um pouco mais da história desse rapaz que tem uma história de superação, de engraxate, advogado, e hoje está palestrando pelo Brasil inteiro com motivações. Essa é a história do Joaquim, tá? É muito emocionante, muito boa mesmo. E eu quero encerrar, tá, Joaquim? Muito obrigado por ter tomado esse tempo para nós. Poder estar compartilhando. Tá ok? E que a sua história de sucesso continue a crescer, tá? Grande abraço, até mais. Até mais, pessoal!